A Fórmula 1 é mais do que uma categoria do automobilismo. É uma arena onde homens e máquinas se encontram no limite absoluto da velocidade, da coragem e da genialidade. Ao longo de mais de 7 décadas, alguns pilotos não apenas venceram corridas. Eles mudaram o esporte para sempre. Seus nomes ecoam pelo tempo, suas histórias inspiram novas gerações e seus legados transcendem números, troféus e estatísticas. Hoje, vamos mergulhar na trajetória dos pilotos lendários da Fórmula 1, homens que desafiaram o impossível e escreveram capítulos imortais no esporte. Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Joan Manuel Fangio, Alain Prost, Niki Lauda e tantos outros. Cada um com sua própria batalha, seu estilo, suas glórias e também suas quedas. Aperte os cintos, porque essa viagem pelas carreiras que fizeram da Fórmula 1 o que ela é hoje está apenas começando. Joan Manuel Fangio, o primeiro gênio. Nossa jornada começa nos anos 1950, com um homem que muitos consideram o primeiro grande mito da Fórmula 1, Joan Manuel Fangio. O argentino dominou a década de forma quase inacreditável. 5 títulos mundiais, sendo 4 consecutivos em uma época em que guiar um carro de F era flertar com a morte a cada curva. Fangio venceu com 4 equipes diferentes, mostrando um talento adaptável, estratégico e assustadoramente preciso. Naquela época não havia simuladores, telemetria ou preparo físico moderno. Era instinto puro. Era coragem no estado bruto. Fangio era calmo, quase silencioso, mas pilotava como se enxergasse o futuro a cada curva. Seus rivais o chamavam de maestro. Seu legado? Ele estabeleceu a base da pilotagem moderna: inteligência na gestão de corrida, respeito ao carro e uma capacidade quase divina de ser rápido sem errar. Durante quase 50 anos, Fangio foi o maior campeão da história. E mesmo após ser ultrapassado, muitos ainda o consideram o mais brilhante de todos dois. Capa e Lauda, o homem que desafiou a morte. Se Fangio abriu o caminho, Niki Lauda reinventou o conceito de piloto profissional. O austríaco não era apenas rápido, era um engenheiro dentro do cockpit. Obcecado por entender o carro, por melhorar freios, aerodinâmica e estratégias, Lauda inaugurou uma nova geração, a dos pilotos que pensam enquanto aceleram. Mas seu legado vai muito além da técnica. Em 1976, no infernal circuito de Nürburgring, Lauda sofreu um dos piores acidentes da história da F1. Seu carro pegou fogo. Ele ficou preso nas ferragens, inalou gases tóxicos e teve queimaduras gravíssimas. O mundo acreditou que sua carreira havia terminado ali. Mas 42 dias depois, apenas 42 dias, Lauda voltou a correr, ainda com bandagens no rosto, ainda com dores insuportáveis. Ele não apenas voltou, ele lutou pelo título até a última corrida. A imagem de Lauda, focado, determinado, desafiando limites humanos, se tornou um dos símbolos mais puros da Fórmula 1. Com 3 títulos mundiais e um legado moral gigantesco, Lauda provou que um campeão vai muito além do talento. Ele é definido por sua coragem. 3. Ayrton Senna, o mito eterno. Quando falamos em lendas, um nome transcende fronteiras, culturas e gerações: Ayrton Senna. Senna não foi apenas um piloto extraordinário. Ele foi um fenômeno emocional. Um homem que transformou a pilotagem em arte, que pilotava com uma intensidade que poucos conseguiram compreender. 3 vezes campeão mundial, Senna foi o mestre absoluto da chuva, das voltas rápidas e das largadas. Sua capacidade de extrair do carro mais do que ele poderia dar é até hoje considerada incomparável. Momentos icônicos não faltam: Mônaco 1984, Donington 1993. A volta perfeita em Mônaco 1988, o duelo épico composto mais do que vitórias. Senna construiu um legado espiritual. Ele pilotava com propósito, com fé, com emoção crua. Dentro das pistas era um guerreiro. Fora delas, um ser humano gigantesco, que ajudava centenas de crianças sem buscar reconhecimento. Sua morte em Imola, em 1994, foi um choque que marcou profundamente o esporte. Mas como toda lenda, Senna não desapareceu. Ele se eternizou. Hoje, seu nome continua sendo o mais citado quando se pergunta: quem foi o maior piloto de todos os tempos? Para milhões, a resposta será sempre Ayrton Senna.
Alain Prost, o professor. Se Senna foi emoção, Prost foi razão. Se Senna era pura agressividade, Prost era precisão cirúrgica. O francês Alain Prost, tetracampeão mundial, ficou conhecido como o professor pela sua capacidade de pensar cada detalhe de uma corrida. Ele sabia quando poupar pneus, quando atacar, quando arriscar e quando recuar. A rivalidade entre Senna e Prost moldou uma era inteira. Dois estilos opostos, duas mentalidades diferentes e duas genialidades indiscutíveis. Prost não precisava ser espetacular, ele era eficiente. Enquanto Senna voltava aos boxes suado, esgotado, respirando fundo, Prost saía quase tranquilo, como se tivesse acabado de completar um treino leve. Ele transformou a estratégia em arma e deixou um legado para gerações futuras. Vencer não é apenas ser rápido, é ser inteligente. 5. Michael Schumacher, o predador perfeito. No final dos anos 1990 e início dos 2000, o mundo da Fórmula 1 testemunhou o surgimento do piloto mais dominante que o esporte já viu, Michael Schumacher. Schumi não era apenas rápido, ele era feroz. Seu estilo agressivo, aliado a uma ética de trabalho quase sobre-humana, o transformou em uma força da natureza. 7 títulos mundiais, 5 deles consecutivos. Recordes atrás de recordes. Schumacher mudou a forma como os pilotos se preparavam fisicamente. Ele elevou o profissionalismo a um nível nunca visto. E, com a Ferrari, construiu uma dinastia. Sua pilotagem era tão constante, tão implacável, que às vezes parecia que estava correndo uma categoria acima dos demais. Mas o legado de Schumacher não é apenas estatístico, é emocional. A imagem dele comemorando com a Ferrari, chorando ao quebrar o recorde de Fangio, ou abraçando mecânicos como família. Tudo isso transformou o alemão em um símbolo eterno do esporte. Hoje, por tudo que conquistou, por tudo que representa, Michael Schumacher permanece como um dos maiores de todos os tempos e também um dos mais admirados. Lewis Hamilton, o ícone moderno. Quando muitos achavam que o domínio de Schumacher jamais seria igualado, surgiu um jovem inglês, vindo de origens humildes, que mudaria o jogo mais uma vez: Lewis Hamilton. Hamilton não foi apenas rápido desde o início, ele foi revolucionário. Em seu primeiro ano já disputou o título. No segundo, tornou-se campeão mundial. Sua carreira é marcada por ultrapassagens memoráveis, velocidade absurda em classificações e uma consistência impressionante. Hamilton uniu talento natural com preparo físico impecável e uma mentalidade de campeão. 7 títulos mundiais, igualando o recorde de Schumacher, inúmeros recordes de poles, vitórias e pódios. Mas o legado de Hamilton vai além das pistas. Ele se tornou um ícone global, lutando por diversidade, igualdade e inclusão no esporte. Hamilton abriu portas, inspirou jovens de diferentes origens e transformou a Fórmula 1 em um ambiente mais moderno e representativo. Ele não é apenas um campeão, é uma figura histórica. Outros ícones que moldaram a F1 além desses gigantes, muitos outros deixaram marcas profundas na história da Fórmula 1. Jackie Stewart, tricampeão, lutou pela segurança e salvou inúmeras vidas. Jim Clark, considerado por muitos o mais natural dos talentos, venceu quase tudo que guiou. Nelson Piquet, genial, provocador e eficiente, tricampeão mundial. Sebastian Vettel, o menino prodígio que dominou o início da década de 2010, com 4 títulos consecutivos. Fernando Alonso, um dos pilotos mais completos, com reflexos e leitura de corrida excepcionais. Todos eles ajudaram a construir esse esporte que tanto amamos. O legado imortal, a Fórmula 1 não é feita apenas de carros velozes. Ela é feita de seres humanos extraordinários. Homens que enfrentaram seus medos, suas limitações e, muitas vezes, até a própria vida para buscar a glória. Cada curva, cada vitória, cada derrota, tudo faz parte de uma história maior. Uma história que continua sendo escrita. Os pilotos lendários da Fórmula 1 deixaram um legado que atravessa gerações. Eles não apenas correram, eles sonharam, e nos fizeram sonhar com eles. Então, quando você ouvir o rugido de um motor, ou ver um carro ultrapassando o outro a mais de 300 km por hora, lembre-se, ali, naquele instante, vivem todos eles. Fangio, Lauda, Senna, Prost, Schumacher, Hamilton. Lendas que nunca serão esquecidas.